Olá, iremos falar de padrões de projeto. Nesse trabalho será apresentado sobre o Singlet. O trabalho foi elaborado por Antônio Renato e Richard Sassi Cleguin, com a orientação do professor Airan Arinê Posmain. Seguindo o roteiro, será apresentada a introdução, o que é, o que faz e por que usam, classificação, intenção, objetivos, benefícios e exemplo, e como ele é utilizado e feito. Introdução. Antes de falarmos sobre o Singlet, é interessante citar que ele faz parte de um grupo chamado Design Patterns, que são o quê? São técnicas de modelagem para agilizar e resolver problemas na área de desenvolvimento de software, e também esclarecer conhecimentos entre todos os programadores através de padronização de código. Sobre o Singleton agora, a principal função dele é reduzir a complexidade dos processos de design, pois é criado objetos únicos para os quais há apenas uma instância. Então, uma classe gerencia a própria instância. Para criar outra instância, é necessário passar pela classe obrigatoriamente, pois nenhuma outra classe pode instanciar ela. Será mais fácil explicar como ele funciona com um exemplo que terá no fim dessa apresentação. Classificação. São 3 os tipos de classificações, entre eles criação, estrutura e comportamento. Vou dar uma breve resumida nos 3 e indicar em qual se encaixa. Sobre a classificação de criação, sua principal intenção é abstrair o processo de criação de objetos, que no caso sua extensão. Como por exemplo, se tiver uma alteração em determinado ponto do projeto, não é afetado o sistema geral, pois a flexibilidade que ocorre consegue resolver esse problema em todas elas. Sobre a classificação de estrutura, sua preocupação é em relação de como as classes e objetos são compostos, no caso, a sua estrutura de classe. Assim facilita o design do sistema, identificando maneiras de realizar o relacionamento entre as entidades. E a classificação comportamental atua sobre como as responsabilidades são atribuídas às entidades, que facilita a comunicação entre os objetos, atribuindo responsabilidades e definindo comunicação interna. Neste caso, o Singleton se encaixa na classificação de criação, onde abstrai o processo de instanciação, ajudando a tornar o sistema independente da maneira que os objetos são criados, compostos e representados. Intenção. A principal intenção do Singleton é garantir que uma classe tenha somente uma instância e fornecer um ponto global de acesso para essa instância. Objetivo. O objetivo do Singleton é garantir que uma classe tenha no máximo uma única instância durante todo o ciclo de vida do aplicativo. Benefícios. Acesso controlado à instância única, considerando que este é seu principal objetivo. Espaço de nomes reduzido. Permite refinamento de operações e de representações. Permite a existência de um número variável de instâncias. E é mais flexível que métodos estáticos. Exemplo. Aqui é um exemplo de uma conexão com banco de dados. Com um projeto normal, são 4 módulos buscando 4 classes de conexão de banco de dados diferentes que conectam-se ao mesmo banco de dados. Exemplo, resolução. Conexão ao banco de dados. Nesse exemplo, utilizando o Singleton, são os 4 módulos, utilizando apenas uma conexão BD
uma classe, conectando no banco de dados. Ainda em exemplo resolução, conexão ao banco de dados. Agora iremos demonstrar na prática como funcionaria a questão de classes com singleton. Olá! Agora vamos demonstrar um exemplo utilizando singleton. Neste exemplo, eu utilizarei um novo projeto com uma conexão do MySQL. Irei criar um novo projeto Java chamado singleton. Deixarei essa classe criada por ele para testes no final. Vou alterar o nome apenas. E irei criar uma nova classe chamada conexão singleton. Nessa classe terão todos os métodos privados e públicos e também as suas respectivas variáveis para conexão. Apenas essa classe fica responsável pela comunicação da aplicação com o banco de dados. Só ela e somente ela poderão fazer essa comunicação, onde será chamado um método público que irá retornar a comunicação. Serão criadas as variáveis de conexão do tipo private, do tipo connection do JavaSQL, chamada conexão. Ela terá conexão e vai retornar para outras classes. Vou criar uma private do tipo string URL, que será aqui que você vai indicar o caminho para a conexão do banco de dados. Por exemplo, aqui estou usando o champ e o read. No read eu criei um banco de dados chamado singleton. Vou criar aqui só para descobrir qual é a unidade de URL. Vou criar uma unidade de persistência. Vou criar uma nova conexão com o banco de dados do tipo MySQL. Então, localhost porque está na minha máquina, a porta é do champ e aqui é o nome do banco de dados que eu criei, no caso, singleton. Usuário root, vou testar a conexão aqui, sem senha, conexão bem sucedida. Vou finalizar a conexão. A conexão já existe, então, neste caso, só vou selecionar aqui, singleton, e vou dar um finalizar. Vou vir no código XML dela, código fonte, apenas para copiar esse código aqui, que faça a conexão com o próprio banco. Já vou colar aqui, deixar prontinho. Vou colocar também as variáveis usuário e senha. O usuário no caso seria root e a senha seria nenhuma. Também vou criar uma variável estática chamada instância, do tipo conexão singleton, que retorna já a instância única desta classe. Private static conexão singleton, chamada instance. Bom, agora irei criar um método privado que vai fazer a variável conexão receber a conexão do projeto com o MySQL, de acordo com os parâmetros de usuário, senha e URL. Então vamos lá, private conexão, que a classe assim que ela for instanciada executará esse método. This connection, a conexão, vai receber o driver manager que foi colocado no projeto no início, ponto get connection, URL, usuário e a senha. Ele vai pedir para que seja colocado o try catch. Neste caso, eu só vou adicionar aqui para termos algum retorno de conexão bem sucedida. Conexão. Caso não esteja
correta, então retornaremos erro na conexão e demonstraremos qual o erro, que seria o X. Pronto. Feito isso, já temos a conexão, o método private pronto. Essa classe vai ter apenas uma instância em todo o projeto, que se determina dentro do método estático getInstance, que iremos criar agora. Tipo público, estático, conexão singleton, chamado getInstance. Aqui vamos verificar se a instância já foi criada. Se a instância foi criada. Se ela foi criada, então ela não será nula. Se ela ainda não foi instanciada em nenhuma outra classe, então ela vai receber uma nova instância dela mesma. E podemos colocar um else de ela retornar ela mesma, mas só assim já vai funcionar. Também agora é necessário criar um método público para retornar a conexão. Public connection, do tipo conexão, getConnect, conexão. E aqui apenas vou retornar a conexão. Return this.connection. Isso. Pronto, essa plata está feita. Agora vamos para a parte de testes. Vou instanciar ela na classe main e verificar se funcionou. Só para constar que ainda não é necessário essa classe persistent. Vou excluir ela para confirmar. Iremos testar agora criando uma instância nessa classe. Suponhamos que ela precise gravar algum dado no banco de dados. Então, criamos um objeto de conexão singleton. Então, aqui nessa classe, iremos criar uma conexão singleton chamada com, que vai receber não um new singleton, mas sim uma conexão .getInstância. E também criaremos uma conexão chamada conexão que vai receber uma com.get. Está escrito errado, então só vir aqui, vou corrigir esse problema agora. Conexão, vou corrigir aqui, vai receber a conexão. Então recebe a instância e recebe a conexão aqui. Bom, agora eu vou testar. Bom, deu erro, tive um erro aqui, não foi encontrado o driver. Relembrando, então é interessante adicionar a biblioteca JDBC em funcionamento. Caso você use de PostgreSQL, é esse aqui. Como eu estou usando no caso, é MySQL, então vou adicionar ele. Vou tentar novamente. E conexão bem sucedida. Então é isso aí. Esse é o principal função do singleton. Fazer com que seja criada apenas uma instância e que seja utilizado em todo o projeto. Caso tenha alguma alteração, suponhamos aqui no banco de dados, usuário, é feita apenas alteração aqui e todo o projeto está livre de erros.